Tudo o que acontece na vida particular de uma pessoa afeta sua vida pública. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 1. 23 de agosto. Quero dedicar a pedra preciosa de hoje à vida privada de potenciais líderes. Desejo falar especialmente sobre o casamento, os filhos, a condição física das casas nas quais essa pessoa vive e o modo como gerenciam suas finanças pessoais. Esses 4 pontos são extremamente importantes quando você está considerando alguém para ser um líder. O que acontece na vida privada de uma pessoa afeta seu trabalho ou ministério público. Alguém pode argumentar, mas minha vida privada e minha vida doméstica não têm a ver com meu ministério na igreja, minha capacidade de servir ou minha atuação no trabalho. Você não tem o direito de investigar a minha vida pessoal. Essa maneira de pensar é errada. O que acontece na vida privada de uma pessoa transborda para a sua vida pública. O que se passa a portas fechadas na casa de um líder lhe dirá exatamente o tipo de bênção ou de problemas que ele levará ao seu ministério público ou trabalho. Foi precisamente por isso que o apóstolo Paulo exortou Timóteo a analisar mais profundamente a vida pessoal de um líder em potencial antes de convidá-lo a fazer parte de sua equipe de liderança. Ver 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. Veja, Deus projetou a casa como um instrumento de aprimoramento de muitas das qualidades necessárias para ser um líder no reino de Deus. Paulo disse a Timóteo que um líder precisa ser alguém que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. A palavra grega que significa governe é proestime, composta por pro e estime. A palavra pro significa antes ou à frente de, e estime significa estar em pé. Quando são combinadas, a nova palavra descreve alguém que está em pé diante dos outros para liderar, guiar, orientar ou administrar uma situação. Transmite o significado de um líder que está fornecendo responsavelmente supervisão e orientação a um grupo de pessoas ou a um projeto. Paulo usa a palavra bem para descrever o modo como essa pessoa governa. Ela provém do grego kalos, que significa bom, bem ou habilidoso. Assim, retrata o indivíduo que demonstrou ser capaz de supervisionar com sucesso um grupo de pessoas ou um projeto específico. Paulo diz ser necessário que um líder espiritual governe bem sua própria casa. A palavra casa provém da palavra grega oikos, que significa uma casa física. Entretanto, da maneira que é usada aqui, inclui a administração da casa e tudo o que acontece nela. Assim, governar a família incluiria como um líder administra sua vida doméstica, seus filhos, a manutenção da casa física ou do apartamento onde mora e suas finanças pessoais. Tudo isso faria parte de seu oikos, sua casa. Informações importantes sobre quão bem os líderes potenciais servirão na igreja ou no trabalho podem ser determinadas pela análise desses 4 pontos. Por isso, analisemos brevemente essas 4 áreas críticas de preocupação. Sua vida doméstica. Paulo disse que um líder precisa ser alguém que governe bem a própria casa. Conforme observamos, a palavra casa provém de oikos e inclui tudo que se refere à vida familiar de uma pessoa. Um dos fatores mais estratégicos a serem considerados ao selecionar novos líderes casados é a condição de seu casamento.
Que tipo de relacionamento eles têm com seu cônjuge? É um casamento solidário e saudável ou repleto de problemas? O relacionamento revela uma boa comunicação entre o marido e a esposa? Se esse líder em potencial não consegue se comunicar com a pessoa mais importante de sua vida, como você sabe que ele será capaz de se comunicar adequadamente com outras pessoas na igreja ou no trabalho? Essas perguntas podem lhe dar uma ótima visão dos pontos positivos e negativos de novos potenciais líderes. Seus filhos. Paulo disse que um líder precisa ser alguém que cria os filhos sob disciplina com todo respeito. Se os potenciais candidatos têm filhos, talvez nada lhe dê uma visão mais clara sobre o tipo de líderes que eles serão do que o exemplo de seus próprios filhos. Embora você não possa considerar isso uma regra rígida e segura, na maioria das vezes os filhos de potenciais líderes constituem um reflexo do tipo de liderança que, no momento, os candidatos estão exercendo em sua própria casa. Uma vez que as pessoas só conseguem transmitir o que têm em sua vida privada, é bom observar o que os potenciais líderes transmitiram em suas próprias casas. Qual é o fruto visível de sua influência e liderança na vida de seus filhos? Os filhos falam de forma respeitosa com pessoas idosas? Eles falam respeitosamente entre si? Entendem autoridade e submissão? Os filhos fazem o que lhes é dito ou ignoram as instruções dos pais? As respostas a essas perguntas simples e básicas são indicadores importantes para você saber como os potenciais candidatos estão liderando seus próprios lares. Se eles não estiverem liderando com excelência seus próprios lares, por que você imaginaria que seriam capazes de liderar com excelência toda uma divisão do ministério? É por isso que é importante nunca deixar de prestar atenção aos filhos de um líder em potencial. Eles sempre serão um dos sinais mais claros para alertá-lo sobre o tipo de líder que essa pessoa será. Sua casa ou apartamento. Paulo escreveu que um líder precisa ser alguém que governe bem a própria casa. Como já foi dito, a palavra casa se refere a tudo que se relaciona à vida doméstica. Parte da vida familiar é a casa física onde a família vive. Portanto, é válido perguntar: que tipo de moradia esse líder em potencial tem? Ela é bem conservada e mantida? Ela é desnecessariamente negligenciada? Parece estar caindo aos pedaços? O gramado é aparado, de modo que esse candidato dá um bom testemunho a seus vizinhos? Qual era o exato significado das palavras de Paulo ao dizer que os líderes precisam governar bem seus próprios lares? Uma coisa é certa: se um líder em potencial não consegue cuidar decentemente de seu próprio domínio, você não quer colocá-lo no comando de seu domínio. É por isso que essa é uma questão séria a considerar ao selecionar alguém para uma posição proeminente de liderança em sua igreja, ministério ou organização. Suas finanças. No tocante às finanças, a frase "governe bem a própria casa" me leva a perguntar: como esse líder em potencial lida com seu dinheiro e o pagamento das contas mensais? A maneira como uma pessoa lida com o dinheiro é muito reveladora. Diz muito sobre sua integridade pessoal, seu caráter e como respeita os direitos dos outros. Quando uma pessoa não paga regularmente suas contas em dia, incomoda e perturba os planos financeiros de outras pessoas. Frequentemente, esse descumprimento de compromissos financeiros reflete falta de respeito pelas necessidades e direitos dos outros. Isso pode também ser simplesmente um sinal de que essa pessoa é imatura em sua compreensão de gestão do dinheiro e responsabilidade, ou ela pode ter dificuldade em dizer não à sua luxúria carnal por coisas materiais.
Os problemas financeiros de uma pessoa também podem indicar que ela está tendo problemas em seu casamento. Ou talvez sua vida seja instável em decorrência de condições de trabalho irregulares. Independentemente de quais desses fatores possam ser a causa dos problemas financeiros de um candidato, todos eles são suficientemente sérios para exigir uma consideração cuidadosa de sua parte. Essa pessoa tem tempo, energia ou maturidade para lidar com uma posição de maior responsabilidade em sua igreja, ministério ou organização? Nunca se esqueça de que é impossível separar a vida pública da vida privada de uma pessoa. O que acontece em uma área transborda para a outra. O que está presente na vida pessoal de um líder em potencial é exatamente o que trará para a sua vida pública. Se ele tiver ordem e paz em sua vida privada, isso lhe dará uma base sólida para o ministério público. Porém, se luta contra desordem, caos, turbulência, confusão, agitação e anarquia em sua vida privada, isso afetará sua habilidade de atuar publicamente como líder. O que acontece no lar afeta realmente a capacidade de trabalhar, servir e seguir a vontade de Deus para a vida dele. Se esse for o caso, o que essas coisas revelam sobre as pessoas que estão sendo consideradas para a liderança em uma igreja, empresa ou organização? Sua vida familiar mostra que elas estão prontas para maiores áreas de responsabilidade? E a propósito, enquanto você pensa sobre a vida familiar desses candidatos à liderança, seria bom você inverter essas perguntas e aplicá-las a si mesmo. O que a sua vida familiar revela sobre você? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a levar ordem à minha vida pessoal, uma vez que o que está acontecendo em minha vida privada é exatamente o que eu levarei à minha vida pública. Quero levar mais ordem aos meus assuntos pessoais. Ajuda-me a analisar honestamente a minha vida para poder ver as áreas que necessitam desesperadamente da minha atenção. Quando eu reconhecer as áreas que precisam ser corrigidas, dá-me a coragem necessária para investigar essas áreas e melhorar o que é preciso. Quero que todas as áreas de minha vida glorifiquem a Ti. Por isso, se houver uma parte secreta da minha vida que não Te honre, conto contigo para me ajudar a fazer as mudanças necessárias. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Se você estiver buscando uma nova liderança para a igreja, empresa ou organização, vai considerar essas questões mais profundas? Você pensa que, se no passado tivesse considerado tais questões antes de escolher líderes, isso o teria ajudado a fazer melhores escolhas? Você já viu problemas flagrantes no lar de um líder em potencial e negligenciou-os porque os dons e talentos dele eram necessários? Mais tarde, você se arrependeu de sua escolha porque ele levou muitos desses mesmos problemas para o trabalho? Após ler a Pedra Preciosa de hoje, você vê áreas de sua própria vida que necessitam de atenção? Em caso afirmativo, o que você fará para começar a pôr em ordem as áreas de sua vida familiar? Até o próximo devocional.